Olá a todos, estamos aqui para mais um Arte no Armazém. O nosso programa de hoje vai ser um pouco diferente. Ao invés de vocês terem uma aula, vocês vão ter uma demonstração de produtos. Quem vai estar aqui com a gente hoje é a Jo Downis, que ela é técnica em pincéis da Conda. Então, nós viemos falar da nossa ferramenta de trabalho, que é o nosso pincel, não é? Porque se você tem um pincel adequado, você consegue fazer com que o seu trabalho seja melhor e mais prazeroso. Então, aqui nós vamos lhes mostrar 3 tipos de filamento. Qualquer fio é um filamento. No caso aqui nós temos pelos, cerdas e filamento sintético. Ou seja, pelo de pônei, pelo de esquilo, crinas de cavalo, orelha de boi e outros pelos. Esse tipo de pincel nós usamos para trabalhar nas telas, nos tecidos e especialmente na madeira. As cerdas são pelos também, chamamos de cerdas, mas são pelos. Pelos de animais que têm gordura no corpo. E a particularidade dele é que cada filamento acaba em 2 ou 3 bifurcações. Portanto, num pincel de cerdas, vocês têm 3 vezes mais pontas que num pincel comum. Por isso nós usamos ele para trabalhar com tinta a óleo ou acrílica na tela, com tinta à base d'água, em caixinhas de madeira, no tecido, porque ele é bem áspero, então ele trabalha bem a fibra, e também com textura, portanto pincéis de cerda. E por fim o nosso filamento sintético, que ele vem nos ajudar na nossa pintura gestual, onde nós podemos molhar e mesmo úmido ele vai torcer, dobrar e voltar à sua forma original. Por exemplo, pessoas que nunca pintaram, ela pega hoje um pincel, este aqui chama-se pincéis da linha Comfort. Veja bem, ele é extremamente macio, e o cabo curto e bem mais grosso que os demais. Por quê? Se você pega uma ferramenta, digamos uma agulha de crochê, você vai segurar, você vai movimentar muitos músculos da mão, em seguidinha está doendo. No caso desse pincel não, realmente ele é comfort e extremamente macio. Esse aí o pessoal usa para pintar madeira, não é? E principalmente o folk, que é uma técnica que nós precisamos que ela fique bem lisinha, que não tenha riscos, traços indesejáveis, não é? Então, nós vamos fazer umas pinceladas para mostrar alguma coisa dos nossos pincéis. Inclusive, às vezes as pessoas dizem, qual é o valor desse pincel? Eu digo, é o valor de uma ferramenta boa, não é? E quando é que nós vamos comprar uma ferramenta? Se nós queremos que o nosso trabalho saia correto. Então, ele vai nos dar um respaldo. Mesmo que não seja o mais barato, que não tem como uma peça de qualidade ser o mais barato, mas ele vai lhe dar um retorno muito bom. Esse pincel que você está usando é um pincel... Esse aqui é um pincel chanfrado. É o 227, não é? Ó, chanfrado possibilita fazer folhagem. Folhas, flores. O que a gente diz? Que todo pincel ele tem uma leitura, ou seja, o traço fino, o traço largo e o traço sob pressão. Então, de acordo com a pressão que eu exerço no meu pincel, ele vai me dar um resultado. Veja que ele é um pincel de número 20 de largura e ele tem um traço fino. Mas também, se eu pressionar, ele tem um traço bem mais largo. Olha. Olha aqui, ó. Vamos fazer uma rosinha barroca. A combinação das tintas também é importante. Ele já traz sombra e luz. Por isso desta pontinha. E luz é para cima, então sempre esta ponta para cima. Sempre branco eu coloco na... Isso. Molhamos ele todo no vermelho, viramos e a ponta no branco. E começamos a executar o nosso trabalho. Ó. Com ele mesmo eu posso fazer a folha, mas antes eu reservo, pego um pincelzinho. Peguei aqui
de ângulo reto, chato. O mesmo pincel. Não, mesmo filamento, mas Isso, esse aqui é o 224, de ângulo reto. Aquele era de ângulo chanfrado. Com ele eu vou fazer a sépala da nossa rosinha. A gente fica encantado, né? Fica muito bonito. Voltamos para o nosso pincel chanfrado, onde nós podemos usar 3 cores no caso. E vamos fazer a folha. Olha ali. E aí, utilizando 2 pincéis, tu fez esse Sim, com apenas 2 pincéis nós conseguimos fazer isso aqui. Podemos usar ainda um pinta-bolinhas. Ele tem 4 pontas arredondadas ou o outro com 4 pontas agudas, não é? Ele vem no kit ou separado. Aí nós podemos fazer o miolinho da nossa florzinha. Um acabamento bonitinho, olha ali. Hoje em dia nós temos muita facilidade de executar os nossos trabalhos em função dos pincéis. Por exemplo, este trabalho que nós temos aqui, olha, nós usamos um pincelzinho para fazer a cerquinha e um outro que nós preenchemos toda a joaninha. O pincel que nós preenchemos é o mesmo pincel que nós sombreamos, é o 440, olha aqui. Ele é macio e de ângulo chanfrado. Então, com ele eu consigo preencher espaços com perfeição, porque ele é extremamente macio. E esse pincel aí, ele pode ser usado onde? Na madeira, no tecido, na cerâmica, na tela com tinta a óleo. E o sombreado, ó, olha ali. Quando eu quero fazer o sombreado, eu sempre no caso pego aqui, um pouquinho de branco na ponta. Na ponta. Claro, aqui eu botei branco porque estava bem forte ali, mas eu posso sombrear com as cores mais escuras também, né? Bom, e ao mesmo tempo que eu trabalho com ele para preencher, eu posso usá-lo no stencil como batedor ou ainda para fazer flores à mão livre. Olha ali. Ele já tem o jeitinho da pétala. É só apertar ele. Não é? Então, como a gente diz, se você molha o seu dedo na tinta e põe aqui, é a digital do seu dedo. Aqui, no caso, é a digital do pincel. É o mesmo, como se você estivesse carimbando. Então, não tem como alguém dizer, mas eu não consigo fazer. Não tem como. Olha ali. E também a pessoa pode comprar o pincel e ir experimentando. Com certeza. À medida que vai. Ou então vir aqui ter aula com vocês, também, não é mesmo? Veja só, com esse mesmo pincel você pode fazer uvas. Você vai só girar o pincel. Quer maior, você vai pressioná-lo mais. Vai ter diversos tamanhos, ó. Mais pressão, menos pressão, causa efeito, né? Muito legal. Só mudando as cores, no caso. E eu interrompi o seu raciocínio. Não, sabe o que eu queria te pedir, Jo? Que tem muita gente que chega aqui no armazém com dúvida. Para fazer esse sombreado aqui, ó. Sim. Para utilizar o chanfrado aqui. O pessoal tem bastante dúvida na hora de usar. Depende da habilidade de cada uma. Umas usam direto com água e outras com gel, né? Nada impede que ela use um gel. Mas só o pincel chanfrado eu consigo fazer? Consegue. No caso, este sombreado ali foi feito com este aqui, ó. Ó, olha aqui. Aqui, claro, ele já está molhado e pega isso, uma só carga pequena de uma tinta carga na bem ponta. pequena na ponta. Ou com o nosso pincel chanfrado normal, olha ali. Só a pontinha dele, ó. E você vai fazer o sombreado. E no caso a pessoa, dependendo, como eu disse, da habilidade. Tem umas que só com a água, é que aqui no papel ele trabalha, o papel trabalha em seguida. Não, mas dá pra ver bem. Pode trabalhar com água ou com o gel. Né? Tranquilo.
Vamos ver o que eu tenho mais aqui que eu posso lhe mostrar. No caso, um pincel leque. Este aqui é o 436. Ele é de cerdas. Com esse pincel nós conseguimos fazer arvorezinhas. As pessoas têm uma certa dificuldade, às vezes, de fazer arbusto, coisinhas assim. E nós com um pincelzinho, no caso aqui um caulezinho. E o nosso pincelzinho leque. Ele é arredondadinho, então nós vamos colocar tinta e trabalhar com ele assim. Aqui. Molha um pouco no verde, um pouco no... Isso, vai intercalando cores que a sua arvorezinha vai ficando matizada. Que legal. Este trabalho nós chamamos de arte decorativa, ou seja, qualquer pessoa tem acesso à arte decorativa. Não precisamos assim aqueles, mas eu não consigo fazer uma faculdade de artes ou coisa assim. Nossa, podendo fazer, que bom, mas nem todos têm acesso. Nós poderemos fazer esse tipo de trabalho, não é? Porque os produtos estão aí. A tecnologia nos favorece muito, cada vez mais. Veja bem, aqui nós temos praticamente o último lançamento, que é o pincel vírgula, é o 606. Com este pincel, nós trabalhamos com duas cores e fazemos a nossa vírgula, olha ali, ó. Eu vou pedir para te colocar aqui e pedir para o Marco pegar. Como é que tu pega a tinta nesse pincel? Que esse pincel é novo, o pessoal tá procurando bastante, não sabe ainda como... Neste caso nós precisamos fazer uma venda casada. Este tipo de godê, o branco num lado e o vermelho no outro. Nós vamos umedecer um pouquinho o nosso pincel. Eu tô vendo que tu trabalha sempre com pincel úmido. Sempre. Isso faz a diferença na hora de pintar, Jô? Faz, porque a tinta tem que estar bem diluídazinha, né? E como sempre, a ponta maior é onde leva a cor clara. Então nós temos aqui os dois lados do pincel. Isso. E fazemos este movimento aqui. Ou este aqui. Sempre o branco passando por cima do vermelho. O branco é luz, então a luz é que vai predominar. Olha ali. E a partir daqui nós vamos fazer flores, arabescos, né? Muitas. A impressão que dá é que tu usou dois pincéis, exatamente. Né? Folhas.